E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Maurício Lemos chegou ao Vasco em 2025 com grandes expectativas, sendo um dos reforços mais aguardados pela torcida. O zagueiro uruguaio, de 29 anos, foi contratado do Atlético Mineiro por empréstimo até o final da temporada, com uma opção de compra ao término do vínculo. Sua experiência internacional, especialmente em clubes de grande porte, fez com que muitos vissem nele uma peça-chave para a defesa vascaína. Contudo, o início de sua trajetória no Gigante da Colina tem sido marcado por altos e baixos. Lemos fez sua estreia no Clássico contra o Flamengo, na primeira rodada do Campeonato Carioca, mas a partida, marcada pela derrota por 2-0, teve um sabor amargo para o jogador, que entrou apenas nos minutos finais e somou apenas 17 minutos em campo. Esse curto espaço de tempo em campo foi o suficiente para deixar a torcida com muitas dúvidas sobre seu estado físico e sua real condição para ser titular no time. Após esse jogo, o zagueiro uruguaio não conseguiu garantir a titularidade nas partidas seguintes, incluindo confrontos contra equipes teoricamente mais frágeis, como União Rondonópolis e Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, quando sequer foi chamado para o banco de reservas. A ausência de Lemos em momentos de menor pressão gerou especulações sobre sua condição física, que parecia não ser ideal. Em coletiva, Fábio Carille, técnico do Vasco, explicou que o defensor ainda não havia atingido seu melhor condicionamento físico, resultado de um longo período sem atuar e de um desconforto na perna, consequência de uma lesão sofrida no ano anterior. Apesar disso, Carille se mostrou confiante de que, quando Lemos estiver completamente recuperado, ele será capaz de entregar o nível de futebol que o clube e a torcida esperam, tornando-se uma peça fundamental na defesa do time. O treinador, que é bastante exigente com o preparo físico de seus jogadores, acredita que a eliminação precoce do Vasco no Campeonato Carioca, apesar de lamentável, pode ser benéfica para Lemos. Sem a sobrecarga de jogos, o zagueiro terá mais tempo para focar na sua recuperação e aprimorar sua condição física, o que, segundo Carille, será determinante para o desempenho de Lemos ao longo da temporada. Lemos, por sua vez, demonstrou estar ciente das dificuldades enfrentadas no passado, quando, mesmo sendo titular inicialmente, acabou ficando de fora dos planos após uma lesão. Ele revelou que sempre se esforçou para estar disponível e que, apesar das adversidades, sentiu falta de um apoio maior, o que poderia ter contribuído para seu retorno aos bons momentos com a camisa do Atlético Mineiro. Agora no Vasco, Lemos vê essa nova fase como uma oportunidade de recomeço. A torcida vascaína, por sua vez, acompanha atentamente sua adaptação ao time e ao estilo de jogo exigido por Fábio Carille, que preza muito pela consistência física e pela entrega dos atletas. Se conseguir se recuperar totalmente e atingir o nível desejado, o zagueiro tem tudo para ser uma peça crucial na defesa, especialmente em um time que, no ano passado, teve problemas de consistência defensiva em momentos decisivos. Os próximos jogos serão fundamentais para que Lemos mostre sua capacidade de se tornar uma liderança na defesa vascaína, e a pressão sobre seu desempenho só tende a aumentar à medida que a temporada avança. O futuro de Lemos no clube está em jogo, e, por enquanto, a expectativa sobre sua recuperação física e sua adaptação ao estilo de Carille continua a gerar grande interesse entre os torcedores. A diretoria do Vasco está no centro de um novo rumor que tem deixado os torcedores apreensivos e curiosos. Fontes internas indicam que um jogador do elenco pode ser afastado devido a um ato de indisciplina, o que gerou grande repercussão nos bastidores do clube. A informação tem circulado rapidamente, mas os detalhes ainda são mantidos em sigilo, alimentando a expectativa sobre quem seria o responsável por essa atitude que abalou a confiança da diretoria e comissão técnica. Afinal, quem teria sido tão imprudente a ponto de desafiar a disciplina de um clube com uma história tão rica e exigente como o Vasco? A situação gerou discussões intensas entre os fãs, que já especulam possíveis consequências para o jogador e o impacto que isso terá para o elenco. Esse episódio de indisciplina poderia marcar o início de uma reavaliação do elenco, com a diretoria buscando tomar decisões rápidas e firmes para garantir que o time siga no caminho certo. O afastamento de um jogador, ainda que temporário, pode ser uma medida drástica, mas necessária para preservar a harmonia do grupo e evitar que outros atletas sigam o mesmo exemplo. Em um momento tão decisivo para o Vasco, com novas contratações e um novo ciclo de expectativas, a atitude da direção será crucial. Fica no ar a pergunta: quem será o jogador que comprometeu o clima e pode ver seu futuro no clube em risco? O que está por trás dessa história? A resposta pode mudar o rumo da temporada do Gigante da Colina. Enquanto os rumores continuam a se espalhar e as especulações ganham força, a tensão cresce entre os torcedores do Vasco. A pergunta que paira no ar é se a diretoria realmente tomará uma atitude drástica ou se o episódio será resolvido nos bastidores, sem maiores consequências.
O afastamento de um jogador poderia sinalizar um novo padrão de conduta para o elenco, que, por sua vez, passaria a ser observado com mais rigor. Mas quem seria esse jogador? Poderia ser um nome que, até então, parecia inquestionável no time, ou alguém com um histórico recente de atitudes questionáveis? A resposta para essa pergunta, certamente, deixará todos os olhos voltados para São Januário, aguardando as próximas movimentações da diretoria e das peças-chave do clube. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. O presidente Pedrinho, conhecido por sua postura firme à frente do Vasco, se vê diante de um desafio considerável ao lidar com o possível afastamento de um jogador da equipe, após um ato de indisciplina. Embora o clube busque sempre preservar a imagem e o bom funcionamento do elenco, a situação exige uma liderança decisiva. Pedrinho, que sempre fez questão de priorizar a disciplina e a organização dentro do clube, agora enfrenta a difícil tarefa de balancear os interesses da equipe com as necessidades do jogador em questão. Decidir pela exclusão de um atleta, especialmente quando se trata de um nome de peso ou com grande potencial, é uma medida drástica, mas que, de acordo com a política interna do Vasco, pode ser necessária para manter o ambiente saudável e de respeito dentro do elenco. Esse tipo de decisão, embora impopular em alguns setores, demonstra o compromisso da diretoria em manter a seriedade e o foco nos objetivos do clube. O impacto de um possível afastamento pode ser profundo, tanto dentro quanto fora de campo. Dependendo da gravidade da situação, o Vasco pode enfrentar uma reação da torcida, que muitas vezes se divide entre apoiar as decisões internas ou questioná-las. A ausência do jogador pode enfraquecer o time em termos técnicos, principalmente se ele for uma peça-chave ou se estiver em boa fase, o que gera especulação sobre como a equipe se comportará sem sua presença. Por outro lado, a medida pode trazer um reforço moral para o elenco, mostrando que o clube não tolera desvios de conduta e que a disciplina será sempre priorizada. Essa decisão pode, inclusive, servir como um alerta para outros jogadores, criando um ambiente de maior profissionalismo e comprometimento dentro do Vasco. O impacto real dessa situação dependerá de como Pedrinho gerenciará o processo e de como a equipe reagirá ao longo da temporada. E você, torcedor vascaíno, como vê essa possível decisão de afastar um jogador por indisciplina? Será que o presidente Pedrinho e a diretoria estão tomando a atitude certa ao ser firmes, ou esse afastamento pode prejudicar a moral do elenco e afetar o desempenho do time em campo? A disciplina dentro e fora de campo é fundamental para qualquer equipe, mas até que ponto essa medida não pode gerar atritos e dividir ainda mais o vestiário? Essa decisão pode ser decisiva para a temporada, e é importante saber qual é a opinião de quem mais entende do coração do clube, você, torcedor. Não deixe de compartilhar sua visão sobre esse momento crucial para o Gigante da Colina. Comente o que você acha dessa postura firme da diretoria e o impacto que isso pode gerar na busca por títulos e estabilidade. O futuro do Vasco pode estar em jogo, e a sua voz é fundamental nesse debate. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.